Olá, pessoal. Bem, vou trazer o mesmo problema que eu vinha trabalhando aqui, tá? Um problema aqui que já fizemos o equacionamento por malha e por nó para resolver esse circuito. Eu vou trazer agora um problema que seria encontrar o valor, por exemplo, da tensão nessa impedância Z8, considerando a solução por superposição, tá certo? Então, eu vou trazer aqui a letra C, lembrando que esse exercício é uma continuação, né, de outros vídeos aqui, outros dois vídeos, onde agora aqui nós vamos fazer a letra C, né, que seria encontrar tensão em Z8, certo? Nesse sentido que eu já tracei aqui, tá? Vamos lá. Solução por superposição. E aqui eu vou considerar somente, inicialmente, né, a fonte E1 funcionando, certo? Então, para a fonte E1, deixa eu desenhar o circuito aqui. Muito bem, trouxe o circuito aqui. Agora, considerando em repouso, tá? A minha fonte de corrente I1, fonte de corrente em repouso é circuito aberto, fonte de tensão aqui em repouso, né? Tensão E2 em repouso é curto-circuito, tá certo? Bem, primeira coisa que eu vou fazer, olha só, esse circuito eu ainda poderia eliminar alguns elementos aqui para ficar mais fácil de eu analisar. Olha só, eu vou eliminar esse ramo aqui, que aqui não vai descer corrente, né? Então isso aqui pode sumir. Vou sumir com esses caras aqui. E aí meu circuito ficou o quê? Olha só, com essa impedância Z1 em série com essa impedância Z3. Aqui eu já tenho um conjunto de impedâncias que traz uma certa complexidade, mas vamos pensar o seguinte, olha só. A minha impedância Z7 e Z8 estão conectadas tanto nesse nó aqui, quanto no nó terra, olha só. O nó terra aqui, vindo pela fonte de tensão E2, que agora está curto-circuitada, ó, eu tenho esse ramo aqui, esse nó aqui, né, desculpa, é o mesmo nó do Z7 aqui embaixo, que é o nó terra, tá certo? Então, esse trecho aqui do meu circuito, ele poderia inclusive ser redesenhado dessa forma aqui, ó. Veja se vocês concordam, ó. Então, vou redesenhar esse cara aqui, ó. Então, olha só, naquela área ali, eu tenho um ramo aqui vindo, onde se eu olhasse para cá, eu teria as impedâncias Z3 em série com Z1. Chego nesse nó aqui, ó, onde estão ligados a impedância Z4, tá certo? Aqui, ó, Z4. E do lado de cá eu teria em série as impedâncias Z5 e Z6. Então, tem o Z5 aqui e Z6 aqui. Essas duas impedâncias estão em série aqui. Aqui no terminal de Z4 tem ligadas as impedâncias Z7 e do lado de cá a impedância Z8. E agora esses dois ramos aqui, né, em paralelo, ligados à terra aqui. Então aqui eu tenho Z7 e aqui eu tenho Z8. Ó, a impedância Z6 aqui, ó, tá ligado na terra aqui também. Z8 e Z7 também. Z7, Z8 aqui, todo mundo ligado aqui na terra, certo? Do lado de cá eu tenho a impedância Z4 ligando Z7 e Z8. Tudo bem? Beleza, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou calcular a impedância total desse circuito. Por que eu vou calcular a impedância total? Porque se eu calcular a impedância total,
eu posso aqui calcular a corrente total. E olha só, essa corrente total, ela vai chegar aqui nesse nó, né? Que é esse ponto aqui. Então, a corrente total chega aqui, ó. O I total chega aqui. Esse total agora vai vir uma parte aqui para o lado esquerdo, uma parte para o lado direito. Então, tem um divisor de corrente aqui, né? Então, a partir da corrente que vem pelo lado de cá, eu vou ter condições de calcular, né, a corrente que passa por Z8 e, consequentemente, a tensão, que é a tensão que eu quero, em cima dessa impedância Z8, tá? Então, a impedância que eu estou pedindo no exercício, né, que está desenhada aqui, ó, é essa mesma tensão aqui, ó, apontando para esse nó Z4 aqui, onde está ligado o Z4, tá certo? Beleza, então a minha impedância total, vou calcular ela aqui, ela vai ser o quê, pessoal? Olha só, Z1 em série com Z3, então vai ser Z1 mais Z3. Agora, eu olhar para o lado de cá vai ser melhor, né? Eu vou ter esse ramo todo aqui em paralelo com esse ramo todo aqui. Tá, então eu vou fazer o paralelo desses dois. Só que nesse ramo do lado de cá eu tenho Z4 mais o paralelo de Z7 com Z8, né? Então eu vou abrir um colchete aqui mais, um colchete Z4 mais Z7 em paralelo com Z8, tá certo? Fecha o colchete aqui. Esse ramo aqui todo em paralelo com o ramo de lá, que é Z5 mais Z6, que estão em série. Z5 mais Z6. Certo? Então, essa é a minha impedância total. Tá certo? E aí, agora eu tenho condições de obter a minha corrente total, corrente saindo lá da fonte, né? E vai ser a tensão E1 dividido pelo Z total. Certo? Beleza, vou fazer agora o divisor de corrente para obter a corrente que desce aqui, tá? Ó, essa corrente aqui, ó. Eu vou chamar essa corrente aqui de I4, que é a corrente que passa na impedância Z4. Essa minha corrente I4, através do divisor de correntes, vai ser o quê? A corrente total, I total, vezes a impedância do ramo oposto, né? Então, o divisor aqui, uma parte vem para cá, outra parte vem para cá, né? Então, eu vou multiplicar pela impedância do ramo de lá, que vai ser o quê? Z5 mais Z6, dividido pela soma da impedância dos dois ramos. A impedância do ramo de lá já tinha equacionado, né? Z5 mais Z6, mais a impedância desse ramo aqui. A impedância desse ramo aqui é o quê? Z4 mais Z7 em paralelo com Z8. Beleza? Bem, agora eu tenho essa corrente que desce aqui. Agora eu tenho condições de calcular essa tensão em cima do Z8 aqui devido à fonte de tensão E1. Como é que eu vou calcular ela? Olha, eu poderia fazer um novo divisor de correntes aqui, né? Pegar o I4 vezes Z7 dividido por Z7 mais Z8. E eu posso calcular o seguinte, eu vou escrever e depois eu explico. Ó. A minha tensão V8, linha, ela vai ser o quê? Vai ser o Z7 em paralelo com Z8 vezes a corrente I4. O que eu fiz aqui? Olha só, eu calculei o equivalente, eu mantive o equivalente aqui entre o paralelo de Z7 com Z8. Porque a tensão em cima do Z8 é a mesma tensão em cima do Z7 e vai ser a mesma tensão no equivalente dos dois. E a corrente que passa aqui, I4, é a corrente que vai passar no equivalente, porque ela vai descer aqui, o equivalente vai estar em série, né? Então, eu mantenho o I4 vezes o paralelo 17 com Z8. Essa tensão aqui, essa multiplicação já vai me retornar a tensão V8', que é a tensão V8 devido
a tensão da fonte E1. Bem, vou fazer agora, então, a solução desse circuito, considerando a minha fonte de corrente funcionando e as fontes de tensão E1 e E2 em repouso, tá certo? Então, vou preparar meu circuito aqui. Então, olha só, copiei aqui, mantive a minha fonte de corrente funcionando, as fontes de tensão em repouso, as duas curto-circuitadas, né? São fontes independentes. E vou agora equacionar para obter a minha tensão em cima da impedância Z8, né? Da mesma forma, considerando agora somente essa fonte de corrente. E perceba que o meu problema agora fica bem similar ao anterior, né? A diferença agora é que eu vou calcular o equivalente em termos de impedância aqui, né? Ou simplesmente para eu calcular o divisor de corrente, porque eu vou ter um divisor de corrente aqui nesse nó, uma parte vem aqui para a esquerda, outra parte vai ali para a direita. Dessa parte que vai para a direita, eu vou ter, similar ao exemplo anterior, né, uma parte que desce aqui na impedância Z4, outra parte que vai para a impedância Z5 mais Z6. E eu posso equacionar de forma similar, né, a corrente que desce aqui, vezes o paralelo de Z7 com Z8, que eu vou obter a tensão aqui em cima da impedância Z8, tá certo? Então, primeira coisa, calcular a minha impedância equivalente, tá? Somente eu vou calcular do lado direito, tá? Para obter esse meu divisor de corrente aqui, tá certo? Então, a impedância equivalente ali Z, vou colocar aqui, então a minha impedância equivalente lado direito, vou chamar ela de Z equivalente, ela vai ser o quê? Olha lá, ó, impedância Z3 mais aquela impedância que eu calculei lá, ó. Esse ramo aqui, ó, esse lado aqui todo, vai ficar igual do exemplo anterior, gente, olha, igual isso aqui, ó. Então, essa parte aqui vai ser exatamente igual, Z4 mais Z7 paralelo com Z8, isso tudo em paralelo com Z5 mais Z6, tá certo? Então, eu vou até copiar esse cara aqui, tá? Ó. Tá certo? Então, minha impedância equivalente fica isso aqui. É o Z4 paralelo com mais o Z7 paralelo com Z8, isso tudo em paralelo com o Z5 mais Z6. Tá certo? Então, a minha corrente que vai aqui para o lado direito, né? É essa corrente aqui, ó. Vou chamar essa corrente de ID, corrente que vem aqui para o lado direito. Ela vai ser igual a quê? ID vai ser igual ao I total, que é o I1 no caso, que é a corrente da fonte I1, vezes a impedância do ramo oposto, que é... Quem que é o ramo oposto? A impedância do lado esquerdo, Z1, dividido pela impedância, a soma das impedâncias dos dois ramos, que vai ser Z1 mais a impedância do lado direito, que é o meu Z aqui. Certo? Agora, a corrente que vai descer aqui na impedância Z4, né? Eu vou chamar essa corrente de IZ4. Poderia chamar só de 4 também, né? Igual eu fiz da outra vez. Vai ser o quê? A minha corrente que veio para o lado direito. Aí, igualzinho que a gente fez no exemplo anterior, tá? Olha lá, ó. Eu simplesmente peguei a corrente que chega ali, era I total, agora vai ser a minha IB, multiplica a impedância do ramo do lado ali, né, Z5 mais Z6, e divide por Z5 mais Z6 mais
o Z4 em paralelo com Z7 mais Z8. Vou até copiar isso aqui também. Então, a minha corrente Z4 aqui, ela é igual a ID, corrente total ali, ID, Z5 mais Z6, impedância do ramo oposto, dividido pela impedância aqui desse ramo aqui, tá? Que é, na verdade, a soma dos dois, Z5 mais Z6, mais o Z4 mais Z7 paralelo com Z8. De posse agora dessa corrente, eu vou ter condições de calcular o que seria o meu V8 linha, tá? V8 duas linhas. Então, ó, o meu V8 duas linhas, certo? Vai ser igual ao quê? O I Z4, agora obtido aqui, né, dessa fórmula, vezes a impedância Z7 em paralelo com a impedância Z8. Olha, pessoal, a última parte agora para encontrar a tensão V8, né, vai ser obter a tensão agora V8, considerando a minha fonte E2 aqui funcionando, né, e as demais fontes independentes em repouso, né, E1 curto-circuito, corrente I1 aqui em circuito aberto, tá certo? Equacionando para isso aqui, eu vou encontrar a minha tensão V8, que seria 3 linhas, tá certo? E a minha tensão V8 total, ela vai ser o quê? V8 linha, devido à fonte E1 funcionando, mais a tensão V8 duas linhas, devido à fonte de corrente funcionando, mais a tensão V8 3 linhas, né? Devido agora à fonte de tensão E2. Bem, devido a essa fonte de tensão E2, eu vou redesenhar o meu circuito, a gente passa a ter um grau de complexidade um pouquinho maior, tá? O que acontece? Ó, esse ramo aqui vai sumir, né? Então, eu vou ter o Z1 em série com Z3. Então, eu vou ter uma impedância aqui que eu vou redesenhar, inclusive diferente aqui, tá? Vou deixar aqui, ó, a minha impedância Z1 mais Z3 aqui, tá certo? E chegando num nó aqui em cima, eu vou redesenhar e depois a gente analisa, tá? Eu vou ter uma impedância aqui que eu estou chamando de Z4. Eu vou ter uma impedância aqui que é a Z8 e eu vou ter uma outra impedância aqui que vai ser a minha impedância Z5 mais Z6. Então, eu tenho aqui, ó, Z4, aqui Z5 mais Z6, aqui eu tenho impedância Z8, e para terminar meu circuito, né, eu tenho aqui a impedância Z7 e aqui a fonte funcionando E2, certo? Então, meu circuito virou isso aqui, tá? Com terra aqui, ó. Aqui está a minha fonte E2 e aqui a minha impedância Z7, tá certo? Desenhei assim, por quê? Porque assim fica fácil da gente visualizar que eu tenho uma conexão aqui de impedâncias, né, formando o que a gente chama de delta, né, ou triângulo. E para resolver esse exercício aqui, ó, perceba que eu poderia resolvê-lo, por exemplo, por equações de malha ou de nó. Então, eu teria aqui 3 nós, né? 4 nós, 3 equações nodais, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramos com 4 nós mais 1, eu teria também 3 equações de malha, né? Então, eu teria que resolver um sistema de equações aqui, mas eu vou resolver por outro caminho, tá? O que eu vou fazer? Eu vou transformar essas impedâncias que estão aqui conectadas em triângulo numa impedância equivalente, né, ou impedâncias equivalentes de delta, né, ou de triângulo para estrela, tá certo? Então, eu vou ter aqui
três impedâncias agora que seriam convertidas, né, do triângulo para a estrela, tá certo? E eu vou chamar essas impedâncias aqui, ó, de ZA, ZB e ZC, tá certo? Então vou ter aqui, ó, ZA, ZB e ZC aqui, tá certo? ZA, ZB e ZC. Quando eu transformar isso aqui de triângulo para estrela, o meu circuito agora vai ficar assim, ó. Vou redesenhá-lo aqui agora com essas impedâncias equivalentes. Vou ter uma impedância aqui, uma impedância aqui, que vai estar em série com aquela Z7 ali. E aqui eu vou ter uma outra impedância. Isso aqui. E aqui eu fecho meu circuito. Percebam que agora esse circuito aqui fica bem mais fácil de eu resolver, né? Aqui estão minhas impedâncias E1 mais E3. Aqui, ó, está a minha impedância ZA. Aqui está a impedância ZB. Embaixo aqui continua a impedância Z7, né? Impedância Z7 aqui. Está conectada nesse ponto aqui em série com ZB. Do lado de cá está a impedância ZC e a minha fonte de tensão E2. Beleza? Percebam que ZA agora está em série com Z1 mais E3. Eu tenho o ZB aqui e o ZC, né, esse ramo ZC, E2 e ZB mais E7 aqui em paralelos, né? Então eu ainda poderia redesenhar esse circuito como um circuito simplesmente assim, ó. Duas impedâncias aqui em paralelo, mais uma outra impedância aqui em série com E2. Tá, meu circuito vai simplificado, vai ficar desse jeito aqui. Então esse meu circuito aqui, ó, eu posso dizer, esse cara aqui é Z1 mais E3 mais a impedância ZA. Essa impedância aqui, ó, que eu estou desenhando aqui, vai ser o meu ZB mais E7. E esse ramo aqui eu vou ter aqui ZC e a minha fonte de tensão E2. Então, pessoal, olha só, de posse desse circuito aqui equivalente, como é que eu vou obter a minha tensão V8 3 linhas? Eu vou precisar retornar no circuito, né? Agora, eu não preciso retornar lá no circuito original. Nesse circuito aqui logo acima, olha só, depois que eu obtiver a corrente fornecida pela fonte, se eu pego essa corrente e multiplico aqui, faço o divisor de correntes, né, nesses dois ramos, e a corrente que desce aqui, eu multiplicar a corrente vezes o Z7, eu vou obter a tensão nesse nó aqui, ó. E a tensão desse nó menos a tensão E2 vai me dar a tensão entre esses dois pontos aqui, né? E olha lá no meu circuito de cima, a tensão entre esse ponto aqui, que é o ponto que está ligado ao ZB, olha ali, ó, está ligado ao ZB, menos a tensão desse ponto aqui, que é onde está ligado o ZC, vai me dar a tensão em cima da impedância Z8, tá certo? E já vai ser a minha tensão V8, 3 linhas. Então, vou equacionar aqui. Primeira coisa, obter o Z equivalente. O Z equivalente para esse circuito aqui agora ficou fácil, né? Eu vou ter essa impedância aqui em paralelo com essa. Essa aqui, ó, eu vou chamar aqui de ZEQ1. Essa daqui eu vou chamar de ZEQ2. ZEQ2. Faço o ZQ1 em paralelo com o ZEQ2, ZEQ1 em paralelo com o ZEQ2. Isso aqui, ó, somado com ZC já vai ser a minha impedância total. Certo?
Bem, agora eu tenho condições de calcular a corrente total fornecida por essa fonte, né? IT E2, a corrente total fornecida pela fonte E2 ali. Ela vai ser o quê? Tensão E2 dividido pela impedância total, Z aqui. Muito bem, agora eu vou calcular a corrente que vai descer aqui, ó, nesse ramo. Que eu tenho a corrente I total aqui, né? I total devido à fonte E2. Ela sai da fonte, vem aqui. E agora eu vou calcular o divisor de corrente, a corrente que desce aqui. Então, a corrente que desce nesse ramo aqui, eu vou chamar I7, que vai passar na impedância Z7, tá bom? Ela vai ser igual ao quê? Ao I total, devido à fonte E2, vezes impedância do ramo paralelo ali, ZQ1, dividido pela impedância, soma das impedâncias dos dois ramos, né? ZQ1 mais ZQ2. Beleza? Então, com esse divisor de corrente aqui, eu obtive a corrente que desce aqui e passa pelas impedâncias ZB e Z7, né? Que está nesse ramo aqui. Beleza, agora eu vou seguir aquele raciocínio, ó. Se eu obtiver a tensão em cima da impedância Z7, depois eu faço essa tensão menos a tensão da fonte E2, eu vou ter a tensão aqui em cima do meu Z8, tá certo? Então, eu vou obter a tensão VZ7, que é a impedância em cima da impedância Z7, né? Vai ser o I7 que eu acabei de calcular, vezes o valor da impedância Z7. E agora a minha tensão, por fim, né? Minha tensão V8, 3 linhas, vai ser igual ao meu VZ7 menos E2. Por que eu fiz isso aqui? Só recapitulando, né? Ó, a tensão em cima do meu Z8 aqui, né? A tensão desse ponto menos a tensão desse ponto. A tensão desse ponto aqui é a tensão em cima da minha impedância Z7 em relação à Terra. A tensão desse ponto aqui é a tensão desse ponto em relação à Terra, que é a própria tensão E2, tá certo? Então, por isso que eu fiz o VZ7 menos E2, vai ser o meu V8, 3 linhas. E agora eu tenho condições de calcular o meu V8 total, né, por superposição, considerando as 3 fontes aqui, tá? Então, tá aqui, ó, tensão V8 total, devido à fonte E1, devido à corrente I1 e devido à fonte E2, certo? E assim eu obtenho tensão V8. Então só foi mais um exemplo aí, tá? Esse já envolveu um grau de complexidade bem maior, né? Inclusive com transformações aí, estrela triângulo. Bem, pessoal, eu não equacionei isso aqui, tá? Ficaria para vocês aí equacionarem. O que eu vou fazer? Eu vou agora usar valores, dar valores aqui para as impedâncias Z1, Z2 até Z8 aqui, as fontes de tensão e de corrente aqui, né? Para obter o valor de V8, vou fornecer essa resposta para vocês e vocês exercitem aí calcular usando os fasores e números complexos aqui, tá? Para obter o valor de V8, certo? Bem, pessoal, obrigado aí, até a próxima.